Pai amado, eis-nos aqui com o nosso coração todo aberto para que o Senhor nos dirija nesta compreensão e nessa edificação do nosso ser, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Amém. Na terça-feira, nós tivemos aqui uma grande visitação de Deus. Eu quero dizer aos irmãos assim, por favor, venham na terça-feira. Na quinta nem digo. Quinta agora eu foi gravar, falei assim, eu tenho que gravar o que Deus está falando na quinta e na terça. Começar a gravar é tudo, porque isso aí tem que ser, Deus está falando coisas muito lindas e a gente não pode assim deixar assim se perder. Eu passei a semana assim, Senhor, o que foi que o Senhor falou mesmo? Porque os irmãos sabem assim que eu tenho um problema de lembrança, memória curta nas coisas que eu falo. Eu não consigo muito me lembrar do que o Senhor falou e repetir a mensagem, para mim é difícil. Mas eu sei que o Senhor falou algo para nós muito forte, em cima do capítulo 2 de Filipenses, no verso 5, quando diz lá em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala para nós termos em nós o mesmo sentimento, nós devemos olhar para Jesus, para as ações de Jesus, as motivações de Jesus, e buscarmos nos inspirar nisso, para que possamos ser imitadores de Jesus. Este é o nosso alvo, nosso objetivo é esse, sermos imitadores de Jesus. Como filhos de Deus, como filhos amados, e entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, que é ter filhos parecidos com Jesus, uma vez que nós fazemos parte do corpo de Cristo, uma vez que o Deus só tem um filho, o Filho unigênito do Pai, e que nós nos tornamos filhos por adoção, porque fomos recebidos em Jesus. E é em Jesus que nós nos assentamos nas regiões celestiais. É em Jesus que nós somos mais do que vencedores. É em Jesus que somos todas as coisas. É em Jesus, fora dele nós não somos nada. Ele é a videira e nós somos os ramos. E sem ele nós nada podemos fazer. Ele é tudo em nós e nós somos nele filhos para com Deus. Por isso que ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, nós temos que ser imitadores do Senhor. Nós temos que olhar para as atitudes do Senhor e não aceitar em nossas vidas essa tendência de colocar as atitudes do Senhor como sendo distantes de nós sermos pecadores, de nós sermos fracos, como se fôssemos condenados a viver desta forma e não nos apropriando da graça de Deus, acolhermos a palavra em nosso coração e obedecermos aquilo que nos é ensinado e ao que o Senhor disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então o Senhor nos convida a sermos iguais a Ele. E a humanidade de Jesus, quando Ele se faz carne, quando ele se esvazia, como está escrito aqui em Filipenses 2, ele se esvazia de si mesmo, mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e foi achado em figura humana, como homem. Quando Jesus se faz homem, ele diz para nós, olha, eu vou ser como vocês, para que vocês vejam que é possível viver em santidade. Eu vou mostrar para vocês como que cheios do Espírito Santo você pode resistir a toda concupiscência da carne. É o que está escrito que Paulo fala em Gálatas 5, enchei-vos do Espírito e não satisfareis aos desejos da carne. É um caminho, é o nosso caminho, é a nossa verdade, vivermos de um modo sobrenatural no poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Amém? Nós na quinta-feira aqui falamos tanto sobre o Espírito Santo, tanto sobre ele, e nos enchemos tanto
verdade de que o Espírito Santo é Deus presente entre nós, que o Pai está no céu, que o Filho está no céu, mas que o Espírito Santo que habita entre nós, conforme a promessa de João 16, quando o Senhor Jesus fala, eu vou enviar um outro Consolador, que ele vai guiar vocês em toda a verdade, ele estará convosco, ele habitará convosco e estará em vós, Jesus diz assim, que o Espírito Santo que habita em nós e traz consigo o Pai e o Filho, em cumprimento ao que o Senhor Jesus disse, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada, em nós, a sua morada, o Espírito Santo que está em nós para isso, está em nós para isso, recebereis o Espírito, o poder de Deus e sereis minhas testemunhas. Então nós temos que olhar para o exemplo de Jesus e dizer, eu posso também, no poder do Espírito Santo, viver desta forma, amém? Eu posso, diga comigo, eu posso, porque o Espírito Santo habita em nós, em nome de Jesus, aleluia, glórias sejam dadas ao Pai por isso que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento, este é o nosso alvo, esta é a nossa oração, nosso clamor. E quando percebemos em nós que não há o mesmo sentimento, quando percebemos em nós que há sentimentos incompatíveis com Jesus, há sentimentos que Jesus não teria nele, então nós vamos dizer, opa, isso não é também bem-vindo em mim. Eu não quero isso na minha vida, do que acolher com razões, com justificativas e ficar ali cercando estes maus sentimentos com essas coisas, com essas racionalizações que não adiantam nada, porque elas somente perpetuam os maus sentimentos na nossa vida. Elas estão ali somente corroborando, estão ali endossando. Olha, você tem direito de sentir isso, você tem direito de pensar errado, você tem direito de fazer dessa e dessa forma, porque você é uma vítima, talvez, de algumas circunstâncias na sua vida, porque alguma coisa aconteceu, então você tem legalidade para isso. Irmão, você não tem legalidade para isso. Porque você é nova criatura, nascido de novo, aleluia. O Senhor, a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo, aleluia, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que todas se fizeram novas, amém? Os que estão em Cristo mortificaram a sua carne, mortificaram a sua natureza passada e mortificam. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, é o que diz a palavra de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, o convite, o que Paulo diz aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E dentro disso, o Senhor começou a falar sobre esta passagem de Lucas, quando o Senhor ali, ele diz desta forma acerca daqueles que o torturavam, aqueles que o crucificavam. O Senhor olhou para aqueles homens. O Senhor olhou para aqueles homens e orou por eles. O Senhor olhou para aqueles homens que o estavam matando, crucificando. Aqueles homens que o torturaram. Aqueles homens que, firmados em mentiras, firmados na injustiça, estavam fazendo com ele todo o mal que eram capazes de fazer. Usaram contra ele de toda crueldade que era possível ser usada contra alguém. A tortura que o Senhor sofreu, um dia desse, agora essa semana passada, eu estava vendo, por ocasião da Semana Santa, aquele filme Paixão de Cristo. É um filme tão duro de ver, de assistir à forma como o Mel Gibson ali, que foi o diretor daquele filme, como ele reproduziu o flagelo de Jesus, o estado do Senhor, aquilo que está escrito lá em Isaías 53, que os homens não faziam dele caso, viravam seu rosto, porque ele estava de uma forma tão destruída, tão flagelado, tão ferido, que quando eu penso nisso, eu louvo a Ele, porque pelas suas chagas nós fomos sarados. Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades.
Fala lá em Isaías 53, agradou ao Senhor fazê-lo enfermar. Era importante que ele sofresse tudo o que ele sofreu. E ele, quando sofreu tudo o que sofreu, ele só podia ter sofrido tudo isso e suportado todas essas coisas, movido pelo maior sentimento que pode existir, que se chama amor. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu sua vida por nós. Então o Senhor suportou essas coisas todas. E ele deu a vida também por aqueles homens. Ele estava dando a vida por aqueles homens que o estavam crucificando. Ele estava dando a vida por aqueles judeus que mentiram e que o levaram ali à presença de Pilatos e Herodes, mentindo e falando que ele falou coisas que ele não falou, que ele incitava multidões contra Roma. Mentira, ele não incitava. Mas ele orou por esses homens. E com certeza essa oração, ela ecoa até os nossos dias, porque ele é o sumo sacerdote perante Deus. O Senhor Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Quantas vezes o Senhor já não disse diante do Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes o Senhor Jesus disse acerca da sua vida isso, Pai, perdoa ele, porque ele não está sabendo o que está fazendo. Ele não consegue enxergar muito longe. A palavra de Deus fala que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. O que o Senhor consegue enxergar é muito mais longe do que nós conseguimos enxergar. E as coisas que nós fazemos de errado, tantas vezes nós as fazemos porque nós não sabemos o que fazemos. Nós não entendemos as coisas. Nós não sabemos o que está acontecendo. Nós estamos sendo movidos apenas por aquilo que é perceptível dentro da nossa limitação. Aquilo que é percebido pelos nossos sentidos, pela nossa razão limitada. Nós respondemos às situações movidos por esses impulsos, essas motivações que tantas vezes são erradas. E não sabemos o que fazemos. O Senhor continua falando isso de nós. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo quando ele diz essa palavra. Ele não sabe os efeitos que isso vai causar mais à frente. Essa escolha que ele está fazendo, ele não sabe os efeitos que ela vai produzir. Pai, perdoa-o. Perdoa porque ele não sabe o que está fazendo. Eu creio que o Senhor Jesus, como nosso advogado, tantas vezes ali intercedendo por nós junto ao Pai, ele vem assim trazer essa imputabilidade. E, sabe, nós não sermos imputáveis de culpa pela nossa ignorância, pela nossa limitação, como crianças que não sabem o que fazem. Mesmo nós, tão adultos, tão achando sermos senhores de nós mesmos, tão achando que somos capazes de fazer todas as escolhas. Ainda continuamos fazendo as coisas, escolhendo errado, porque nós não sabemos o que fazemos. Nós não sabemos. E o Senhor continua orando e dizendo por nós, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não queriam te desagradar, Senhor. Isso é muito o sentido da palavra pecado, que quer dizer errar o alvo. A gente vive errando o alvo. A gente vive apontando para um lado e acertando o outro. Não é verdade? A gente vive jogando flechas ao ar sem saber onde elas vão cair. E muitas vezes elas caem e machucam pessoas, machucam o coração de Deus. E estamos sempre assim fazendo bobagens. E assim o Senhor continua orando e dizendo a nosso respeito, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é algo que se pode fazer. Isso é algo que os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, estão prontos a fazer também, a sermos perdoadores, a termos esse mesmo sentimento em nossos corações, a passarmos para esse lado e enxergar as situações e as pessoas
com os olhos de Jesus, a querermos enxergar com os olhos do Senhor e a sermos também misericordiosos, porque o Senhor Jesus disse que com a medida que medirdes, vos medirão também. E quantas vezes nós somos tão cruéis com as pessoas que também fazem as coisas sem saber o que fazem, mas para elas nós não permitimos, não lhes damos esta mesma medida. E somos cruéis, somos implacáveis no nosso julgamento e nas punições que queremos e desejamos para elas, porque não nos interessa o fato de elas não saberem o que estão fazendo, de elas não entenderem completamente as repercussões das suas escolhas, das suas ações. Nós não temos com elas a mesma medida que nós queremos que o Senhor tenha conosco. E o Senhor fala para nós sermos assim. Quando eu olho o nosso irmão Estevão em Atos dos Apóstolos, em Atos no capítulo 7, a partir do verso no 59 e 60, Atos 7, 59 e 60, fala que os homens apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Aleluia! Estevão não fez uma oração silenciosa. O que Estevão fez foi imitar Jesus. O que Estevão fez foi repetir o que Jesus repetiu na cruz, o que Jesus disse na cruz. O que Estevão fez foi obedecer a este princípio de ser um imitador de Jesus. O que ele fez foi gritar em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Essa é uma outra forma de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Senhor. Não lhes imputes este pecado. Não ponha esse pecado na conta deles. Deleta isso, Senhor. Apaga isso que eles estão fazendo. Perdoa-os, Pai. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita em você, ele se torna o seu maior presente, maior do que a sua própria vida. A vida de Deus em nós é o nosso maior presente. A eternidade é a nossa maior alegria. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando você tem em você o sentimento que havia em Jesus, toda a perspectiva da vida muda. E nós passamos a olhar as coisas de outra forma. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele fala assim, algo que é muito importante dentro desta compreensão. Ele diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra homens, mas contra principados e potestades e espíritos dominadores deste mundo tenebroso. Está lá em Efésios 6, 10, 11, 12 ali, não é? Quando ele fala sobre nós nos revestirmos da armadura de Deus. Isso ele fala para que você mude o seu foco, que você entenda quem são os seus inimigos reais. Quem é o inimigo contra o qual você tem que lutar. E entender que Satanás, ele exerce uma forte influência sobre as pessoas, que Satanás, ele age de tal forma, que fala aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, diz assim, verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Também em Efésios, no capítulo 2, ele fala acerca de nós mesmos, falando ele acerca dele, Paulo, que era um perseguidor da igreja. Paulo, que era esse que talvez, eu fico pensando assim, que quando Estevão bradou em alta voz, Pai, não lhes imputes este pecado, que Paulo foi atingido com um dardo santo, né, que saiu da boca de Estevão, e ali ele foi já impactado. Porque logo em seguida a isso, ele encontra com o Senhor que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. E Paulo, a partir desse encontro, ele já estava ali amaciado, não é verdade? Talvez a oração, o clamor de Estevão realizou aquilo que a palavra de Deus fala para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. A palavra de Deus diz isso, para abençoarmos, não amaldiçoarmos, porque Jesus falou: que vantagem tem você orar por quem te abençoa? Que vantagem tem você abençoar quem faz o bem para você? Você vai ser igual a todo mundo, mas se você ora pelos que te perseguem, abençoa os que te oprimem, aí você será parecido com Jesus. Você será parecido com os filhos de Deus. É assim o modelo. É o nosso alvo, aquilo que nós temos que buscar, perseguir, é termos o nosso coração com essa disposição, e não como todas as pessoas, porque eu não aceito na minha vida dizer: todo mundo é assim. Eu não quero ser como todo mundo. Eu quero ser como Jesus. Amém? Eu não quero ser. Você pode dizer amém para isso? Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu não quero ser confundido com todo mundo. Eu não quero me esconder na desculpa geral. Eu não quero, me esconder atrás da multidão e dizer: olha, eu não sou tão errado assim porque todo mundo faz desse jeito. Eu não sou deste mundo, não quero me comparar, não quero me esconder atrás de argumentos mundanos. Eu tenho a palavra de Deus que diz para mim como que eu tenho que ser. Então esse é a luz para o meu caminho, é aquilo que me guarda do pecado, é aquilo que me faz ter, um outro referencial. Então a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu prefiro pensar dessa forma. Eu prefiro entender que o maestro deste mundo, que é Satanás, a Bíblia diz isso, que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. A palavra de Deus diz que ele nos odeia, mas ainda assim o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqueles homens estavam crucificando o Senhor e ali destilando todo o ódio, destilando toda a sua maldade. E o Senhor ainda assim olhou para eles e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão fez a mesma coisa. O nosso irmão Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, Paulo, ele está em uma cidade chamada Listra, uma cidade grega, e fala aqui: sobrevieram, Atos 14, 19, Atos dos Apóstolos 14, 19, está escrito: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Vocês entendem isso? Paulo não tomou mamonada, não. A gente, quando é menino, a gente brincar a guerrinha de mamona, né? Paulo não tomou umas pedradinhas, que o povo, quando apedrejava, eles procuravam as maiores pedras que eles podiam arremessar. Vocês já viram um apedrejamento? Nunca viram? Na internet tem muitos apedrejamentos. Eles pegam as pedras grandes e jogam na cabeça para quebrar o crânio. Quando eles vão apedrejar as mulheres adúlteras lá no Afeganistão, eles enterram a pessoa no chão, deixam só a cabeça de fora e jogam toda a pedrada que eles podem na cabeça. Eles querem acertar a cabeça. Eles querem, e apedrejaram Paulo a esse ponto
de tê-lo tido como morto. Ou seja, o homem ficou muito machucado. Eu não sei se ele não morreu, mas o fato é que no verso 20 fala que, rodeando-o, porém, os discípulos, ele se levantou. O que esses discípulos fizeram nesse rodeio? Coisa de crente, não é verdade? Coisa de crente. Rodeou ali, o homem todo quebrado, imagina os discípulos rodeando Paulo, não é verdade? Deus, em nome de Jesus, Senhor, age aqui, Senhor, levanta este homem, Senhor, cura suas feridas, Senhor, restaura a força dele. E os discípulos rodearam Paulo e ele levantou-se. E sabe o que ele fez quando ele se levantou? Ele correu da cidade, ele fugiu dali. Não, ele entrou de novo na cidade. Ele voltou para se encontrar com aqueles que o apedrejaram. Ele retornou ao local de perigo. Ele entra de novo na cidade. Ele volta para continuar a fazer o que ele estava fazendo. Ele continuava amando aquelas pessoas. Ele continuava crendo que aquelas pessoas precisavam ter um encontro com Jesus. E que quando você ama quem te persegue, quando você perdoa quem te aborrece, você coloca sobre a cabeça dele brasas vivas. E você não vai colocar brasa viva sobre a cabeça de ninguém, se você agir como todo mundo age. Mas se você age como Jesus agia, se você age como ele espera, quando você tem no seu coração o mesmo sentimento que havia em Jesus, aí começa Deus a agir na vida dos outros e incomodá-los profundamente por causa do seu testemunho, por causa do padrão de vida, das escolhas que você faz na sua vida. E aí a cabeça dele começa a queimar, o Espírito Santo começa a agir na vida dessa pessoa a partir do seu testemunho, a partir da sua reação. Se você tem a reação que todo mundo tem, o Espírito Santo não tem nada para fazer na vida daquela pessoa, porque, como a gente fala, aquela pessoa teve um testemunho diante dela. Um testemunho. Em vez de ser o testemunho, ele teve um testemunho. Ele teve assim, um mau exemplo de como um discípulo de Jesus deve agir. Ele não viu um discípulo de Jesus. Ele não enxergou um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus revela nesta hora. Os servos de Deus se revelam na hora da angústia. Os servos de Deus se revelam na hora da perseguição. Os servos de Deus, eles não se revelam na hora da abundância. Eles não se revelam na hora que tudo está bem. Essa hora todo mundo parece a mesma coisa. Todo mundo ri, todo mundo, não é verdade? Age na alegria ali, na abundância. Não tem muita diferença entre um cristão e uma pessoa que não é cristã. Não tem muita diferença. Não tem. Parece, fica ali parecidinho. Mas quando vem a angústia, quando vem a perseguição, quando vem o sofrimento, quando você é injuriado, quando mentem a seu respeito, quando fazem coisas que não deviam fazer, aí que vai aparecer o cristão verdadeiro. Aquele que diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, tome posse disso na sua vida. Tome posse desse padrão. Determine sobre você, eu vou agir dessa forma, amém? Essa vai ser a minha escolha. O que Deus falou na terça-feira, que foi mais forte, é que quando você se humilha, você vai ser exaltado. E que o processo de humilhação começa quando você abre mão de todas as coisas. Entrega todas elas nas mãos do Senhor. Porque quem não tem nada a perder. Foi isso que o Senhor falou muito forte aqui. Quando você não tem nada a perder. E quando a sua própria vida pertence ao Senhor, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Quando a sua reputação pertence ao Senhor, quando o que mais te importa é como Deus te vê e não como os homens te vê. Sabe,
como eles te veem, não é importante. É importante no sentido deles verem Jesus na sua vida e de você ser fiel ao Senhor. Nisso é importante. Mas as outras coisas, elas deixam de ser importantes. Porque ninguém vai te tomar nada se o que você tem não é seu, pertence ao Senhor. Então, quando você entrega todas as coisas nas mãos do Senhor, que é o sentido dali de Filipenses, capítulo 2, fala que Jesus se esvaziou. Ele foi humilde até a morte, e morte de cruz. Jesus foi humilde até a morte. Ele foi obediente até a morte. A humilhação de Jesus, olha, gente, é tão grande que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. A proporção, veja bem, a exaltação, ela é inversamente proporcional à humilhação. A exaltação é inversamente proporcional à humilhação. Quanto mais você for humilhado por causa do Senhor, mais você vai ser exaltado. E se a Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome, está escrito lá em Filipenses 2, é porque a sua humilhação foi a maior de todas. Não houve ninguém que se humilhou tanto quanto ele. Você entende isso? Você entende que quando ele diz para Pedro assim, olha Pedro, ninguém está tirando a minha vida, eu estou dando a minha vida. Se eu quisesse agora, mais de 12 legiões de anjos viriam em meu socorro. Era só eu dizer, desisto. Não aguento mais. Podem vir. Se chama terra arrasada. Se 12 legiões de anjos descessem para socorrer Jesus, era terra arrasada. Um só anjo foi ali no arraial dos assírios e matou numa noite 185 mil homens. Um só anjo. Se 12 legiões, 12 vezes 6 mil, uma legião são 6 mil homens. 12 vezes 6 mil, mais de 12, mais de 72 mil homens. A Judéia foi conquistada por Tito com 6 legiões romanas. 6 mil homens foi a tropa que Roma enviou para dominar e acabar com a rebelião dos judeus. 6 legiões. Jesus mandaria, viriam mais de 12. Então, isso é humildade. Isso é humildade, você ser humilhado, você ser crucificado, sofrer tudo que você sofreu sem você precisar, sem ser por falta de recurso. Que ele tinha recurso para não ser humilhado. Ele podia, se ele escolhesse, mas ele escolheu. Deus olhou isso. Os anjos olharam isso. Com certeza os anjos do céu olhavam para aquele quadro e um olhava para o outro e dizia assim, nós não entendemos isso. Nós não entendemos como o autor da vida, o verbo de Deus, a glória do Senhor, nós não entendemos isso, que ele se submeta a esses vermezinhos e que ele seja subjugado por eles. O Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o capitão dos exércitos de Deus, que apareceu para Josué. Que este ser tão glorioso esteja lá sendo humilhado e sofrendo o que ele sofreu. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Mestre, é a quem nós seguimos, de quem nós somos discípulos. Amém? Por isso que nós podemos também, cheios do Espírito Santo, e tão cheios. E se você quer que esse sentimento flua, aflore na sua vida, enchei-vos do Espírito. Ore, Senhor, me encha mais do teu Espírito. Eu quero mais de ti. E aí vai ser assim. Quando as pessoas te tentarem, te oprimirem, te ofenderem, mentirem contra vocês, tomarem o que é seu, você vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pai Santo e amado, é assim que nós queremos ser. É o sentimento que nós queremos ter em nosso coração. Como imitadores do Senhor, nós queremos ser assim, tardios em irar-nos, prontos para perdoar.
para que possamos sempre orar assim, dizendo: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Para que eu possa sempre, Senhor, esperar de Ti a medida de misericórdia, pela misericórdia que eu expresso em relação àqueles que me ofendem, àqueles que me perseguem. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Perdoa-nos as nossas carnalidades. Perdoa-nos as nossas fraquezas. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós não sabemos o que fazemos. Mas hoje, o Senhor falou conosco. O Senhor descortinou diante de nós um princípio, uma verdade que deve ser praticada por nós, que deve ser vivida em nosso meio e que vem nos proteger o nosso coração, como o Senhor disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós queremos aprender com o Senhor, na sua mansidão e na sua humildade, porque o Senhor diz que isso vai trazer descanso para a nossa alma. Oh meu Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a isso, a atendermos este convite do Senhor, de aprendermos com o Senhor, de imitarmos o Senhor e de, quando formos, Senhor, na próxima oportunidade que acontecer de sermos ultrajados, que a nossa reação seja essa: perdoar. E em relação ao Pai, a tudo que já aconteceu na nossa vida, em relação a toda mágoa, toda ferida, tudo que, Senhor, a gente vem trazendo no nosso coração, sendo ali cultivado, adubado, regado pelas razões, fortalecido pelos nossos direitos, pelas verdades. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que nós mudemos de atitude. E ao invés de regarmos as mágoas com as nossas razões, que nós as reguemos com o nosso perdão, para que elas possam ser limpas, para que elas possam ser removidas, em nome de Jesus.